Não adianta querer depois. Não adianta querer, não adianta dizer, Jesus me acode, Jesus me ajuda. Não tem essa. O socorro do Senhor é para aqueles que o temem. Quando o Salmo 91 diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, eu vou livrar ele. Porque você me amou, né? Você tem prazer em Deus, Deus tem prazer em você. E Deus olhar do céu e dizer: esse aqui é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Tenho prazer. Sabe que eu tenho um filho que eu tenho prazer? O que ele disse de Israel? Filhos de maldição, que me dão desgosto. Vocês são filhos de Deus? É assim que vocês tratam o Senhor, povo louco e ignorante. Isso aí foi o que Deus falou para Israel lá. Vocês não são meus filhos? Não foi eu que tirei vocês? Não foi eu que livrei vocês das cargas? O que vocês estão fazendo? Me trocando por outras coisas. E aí chega em alguns momentos que isso pode acontecer comigo e com você, porque nós somos fracos. Todo aquele testemunho de João Batista, chegou um momento que ele disse assim: pois é, eu preguei, Jesus está lá fazendo milagres, e eu estou aqui preso. Será que isso está certo? Será que isso está certo? Será que eu fui preso porque estava pregando a palavra de Deus, anunciando? Mas eu sei que aquele homem que está lá é o Filho de Deus, ele vai restaurar todas as coisas, não há nada que ele possa fazer, sabe, abrir prisão, fazer tudo. Aí ele chama os discípulos e diz assim: olha, faz o seguinte, vai lá. Pegou 2 discípulos dele, pergunta lá para aquele homem: és tu aquele que estava por vir? Ou esperamos outro? Você vê? Irmãos, isso se passa comigo e com você. Gideão disse assim, o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele diz: se o Senhor é comigo, por que isso está acontecendo? O Senhor é comigo, por que essas coisas estão acontecendo? Ele diz assim: não, mas essa é a questão, eu estou aqui dizendo que o Senhor é contigo, justamente para resolver essa situação. Você não entendeu. Você está aí, mas você está agindo corretamente. Quando Deus olhou em você, é uma pessoa valorosa, então o Senhor é contigo. Mas porque o Senhor é contigo, vai nessa tua força, do jeito que você está fazendo, você vai. Quando o Senhor é contigo, quer dizer, o Senhor está do teu lado, o Senhor está com você. Quando a gente está numa batalha, meus irmãos, fazendo alguma coisa, se Deus está comigo, tudo o que eu precisar eu tenho. Quer dizer, Josué estava numa batalha, tudo mais, para a lua ali, ele nem pensou: lua, para em Gibeá, tu, sol, te detém lá. E mandou parar o sol e a lua. Ele nunca na vida mais ele faria uma coisa dessa, porque ele disse assim: o que eu estava pensando? Mas ele sentiu a necessidade e clamou. Eu penso que ele não parou para pensar nisso, era uma coisa absurda. Mas ele diz assim: essa batalha não é de Deus? Eu não estou aqui batalhando pelo Senhor, o Senhor não está comigo para me dar vitória, então eu quero que o sol e a lua parem. O sol e a lua parou, dando Deus ouvido à voz de um homem. Por quê? Porque ele teve fé, pediu, acreditou, para-se a lua e parou. Glória a Deus. Então, quando a gente pede a Deus as coisas, a gente tem que acreditar nele. Agora, se ele te prometer alguma coisa, que você acredite ou não, ela vai acontecer. Se não acontecer, é porque ele não falou. E eu acho interessante que essa é a linguagem de Deus. Quando Deus falou assim: esse é o meu rei. Olha Davi. Davi era homem que nem eu e você. Ele tem salmo que ele diz assim: Senhor, tu prometesse que o meu trono nunca ia faltar ninguém no meu trono da minha descendência, e que tu guardarias, e que eu seria teu servo para sempre e tudo mais. Mas agora, Senhor, tu pegasse. Então, naqueles momentos onde ele estava sendo castigado, ele dizia: mas agora tu pegasse e lançasse minha semente, meus filhos morreu, aquele dali tu tirou, eu estou aqui perdido. Então ele contestava aquilo que Deus estava dizendo para ele: assim, tu me falasse uma coisa, Senhor, mas os meus olhos estão contemplando outra completamente diferente. Então ele ficava arrasado olhando isso.
Mas nesses momentos, nesses casos, Deus nunca deixou de intervir e de dizer: não, você está olhando errado, olha bem, não é assim. Porque quando o Senhor disse para Davi que não faltaria ninguém no trono dele, ele estava pensando em Jesus. Eu vou fazer Jesus, vai nascer da tua descendência e ele reinará para sempre. Para sempre. Agora eu pergunto para você, minha irmã e meu irmão, o que é que você quer dessa vida? Eu, Ronaldinho da Silva, Saulo, eu vou ser uma criatura de luz lá no céu. Deus vai me transformar numa criatura de luz. Eu estou dizendo eu, tá? Não fique com inveja, nem pense que eu sou egoísta, mas queira você também. Quando eu vivo a minha vida, eu digo assim: o que Deus preparou para mim foi dizer assim: Ronaldo, você foi feito de barro, tá? Eu vou te fazer uma criatura de luz, um corpo glorioso semelhante ao de Cristo. Ele não envelhece, não fica doente. Uma cidade maravilhosa, você vai viver para sempre. Você não precisa dormir, você não precisa se acordar, você não vai pagar conta de luz, você não vai pagar conta de água, você não vai pagar prestação de carro, você não vai se preocupar com nada, você vai ser dono de tudo. Você vai pisar no ouro, no cristal, você vai ter a melhor, mais linda. Olha, nem a mansão do homem que você acha mais rico na face da terra não serve nem para o seu cachorro lá no céu. Se você tivesse um cachorrinho, não servia. É isso que eu espero. É isso que eu espero. Quando Jesus diz: Deus tem um plano para a tua vida. Eu acho que Ele vai me botar como presidente do Brasil. Deus tem um plano para a tua vida. Não, tu vai ser o cantor mais famoso que vai existir na face da terra. Deus tem um plano na tua vida. Não, tu vai ser o maior empresário dessa cidade. O plano de Deus para ti é algo maior e melhor e eterno. É te libertar desta vida de miséria. Esse é o plano que Deus tem para você e para mim: tirar você da lama e do lodo e te fazer um filho de Deus, brilhar como os anjos do céu, uma criatura linda, de luz brilhante, transparente, será o quê? Assim como você olha para a natureza de Deus, as coisas de Deus que Deus criou, como o próprio Satanás, a criatura mais linda, o brilhante, entre as pedras afogueadas, que anjo extraordinário que era ele, a ponto de dizer assim: olha, não existe ninguém, nenhum ser vivo na face, nesse universo que Deus criou, semelhante a mim. E era mesmo. Ele era a obra-prima de Deus, né? Era o sinete da perfeição, era como o carimbo da perfeição. Assim era Lúcifer. Mas aí ele se corrompeu e passou a corrupção dele para o Adão, e está aí todos nós agora, e nós estamos aí na lama, né? E Deus está dizendo: esse é o plano que eu tenho para você, é trazer você de volta. Por quê? Por que eu faria alguma coisa melhor para você nesse mundo se sua vida não passa de 100 anos? E você pode ser rico como foi, não vai desfrutar de nada. Mas cada vez que eu faço alguma coisa para o Senhor, eu me lembro: meu galardão está aumentando lá. Ó, bota esse depósito na conta dele lá. Bota mais essa barra de ouro lá. Está crescendo meu galardão lá no céu. Meu prêmio. Cansei de ver os crentes chegaram no fim do ano: pois é, esse ano eu não fiz nada para o Senhor. Você não fez nada nesse ano, não vai fazer no outro, você não vai fazer nunca. Porque quando Deus nos salva, nos chama, a gente se atira, a gente vai com todo o coração. Eu vou, aonde tu fores eu irei, Senhor. Onde tu pousar, ali estarei. Eu quero estar contigo. Onde tu estiver, de dia e de noite, eu quero estar contigo, Senhor. Não é isso que a gente vê. E o que me motivou também foi pensar assim: muitas coisas eu fui juntando na minha cabeça, de dizer assim: é mesmo, a gente não conhece o linguajar de Deus, a gente é muito carnal, não é muito terrenal.
A nossa mente é uma mente terrena, é presa às coisas aqui, que a gente não consegue enxergar. E isso a nossa irmã Josiane falou naquele dia, né, a respeito da expectativa de Naamã. Não, eu pensei que eu sou importante, sou um cara importante, certo? Eu sou o general da nação mais poderosa que existe, a Síria. Ele vai sair, ele vai fazer. Eu não quis nem ver ele. É assim que Deus faz. Ó, com tua arrogância tu não vai para lugar nenhum. Agora se tu te humilhar, tu vai ficar limpo. Tu vai sarar dessa tua enfermidade, né? Assim, não, mas o profeta disse, manda ele se lavar 7 vezes lá. Opa! Tem eu não posso falar essas coisas porque está gravando. Pois é, esse Deus é cheio de surpresa, você não sabe o quanto. Sabe aquelas irmãzinhas, eu gosto daquelas irmãs, quando chegar no céu vai ter tanta surpresa. Eu digo, não, irmã, não precisa chegar no céu não, aqui mesmo as pessoas vão ter tanta surpresa. Eu achava que era importante, você pensava, né? Quem não tinha importante é que é importante. Aquele homem que você viu entrando em Jerusalém montado num jumento, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e todos vão se dobrar diante dele. O diabo vai lamber o chão diante dele, o inferno vai tremer, o céu vai tremer. Esse aqui é o meu rei que eu escolhi, mas o caminho que eu tinha para ele era melhor, para salvar vocês. Vocês são obra da salvação de Jesus Cristo. Eu não compreendo como é que alguém pode valorizar tão pouco a salvação e não ter essa visão de Deus e dos anjos do céu. Quando Jesus nasceu, os anjos vieram do céu. Temos que dar essa notícia para alguém. Quem é digno? Encontrou os pastores lá. Apareceu os pastores, iluminou um grupo de pastores de madrugada ali. Olha, essa noite eu trago novas de grande alegria. Mas que alegria! Essa noite vos nasceu o Salvador do mundo, Jesus. Porque se Jesus não tivesse nascido, você estava sujeito a sofrer a vida inteira nas mãos de gente maligna, de assassino, de criminoso, de gente ruim, de gente que te humilha, de gente que te maltrata, de gente que fala mal de você, que cospe em você, que é arrogante e você, quem é o teu Salvador? Aí você diz, quem pode me salvar disso? Hoje você tem um Salvador. Jesus pode te livrar disso. Você pode fazer uma oração: Senhor, livra-me do homem sanguinário, livra-me do homem maligno, livra-me de ser humilhado. Hoje ele livra, porque nasceu um Salvador naquela noite, alguém que ia viver na carne que nem você, sofrer suas dores, suas necessidades, para hoje poder interceder por você. E aí os anjos saíram, daqui a pouco aparece uma multidão, a Bíblia diz assim, miríades de anjos. Eu não sei até que visão que foi aquela. Às vezes a gente diz assim, né? Olha que espetáculo extraordinário para um grupo de pastores. O céu se abriu e apresentou-se milhões e miríades de anjos num coro cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Paz na terra, porque Deus tem boa vontade com você. Deus se esforça para te salvar, te abençoar, te dar a paz, te dar a alegria, te dar o prazer. E foi uma festa no céu. Porque os anjos estavam tão alegres? Porque existia um inimigo, um destruidor reinando no mundo pela morte. E ele disse assim: agora vem um que vai esmagar a cabeça desse inimigo, vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. Sabe por quê? Porque Jesus venceu. Jesus venceu, e que em quem está do lado dele vencerá também. Em breve Cristo esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Amém. Venceremos porque estamos com Jesus. Vamos vencer. Agora você olha para... Eu não me decepciono.
Eu fico triste. Fico triste. Sabe por que eu não me decepciono? Porque não é aqui, eu acho que é em todo lugar, todo lugar. A gente fraca, a gente sendo derrotado. O diabo parece que está dando surra nele. Ah, eu estou lutando. Não, você não está lutando, você está apanhando. Você está levando chute na barriga, chute na cara. Você não consegue se levantar? Você não consegue se levantar e declarar a tua vitória? Eu sou o filho de Deus, eu não posso viver assim. Eu sou um vencedor. É assim que você tem que dizer. Jesus está comigo. Se Ele está comigo, está tudo bem. Agora, querer que Deus ande no nosso caminho não vai dar certo. Ele não vai andar. Porque os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Ele não pode ficar fazendo o que a gente manda Ele fazer. Porque não dá certo. Ah, isso aqui tu quer? Senhor, eu quero. Tá bom, aí dá um carro para uma pessoa que não sabe dirigir, ela vai e se mata com um carro, era isso que tu queria? Isso é um exemplo, né? É um exemplo. Você está pedindo uma coisa, você vai morrer com isso, isso não dá certo, isso não é bom para ti. Posso fazer do meu jeito? É isso que Deus quer dizer. Anda nos caminhos do Senhor, faz o que eu estou mandando que dá certo. É assim, meus irmãos. Vocês estão no melhor lugar do mundo. O Senhor é contigo, Ele está contigo. Glória a Deus. Agora, não haja de maneira a ponto dele dizer assim, ó, isso aqui eu tenho que cortar, corta assim. Aí você diz assim, fulano foi embora, o outro, não. Chega um tempo que o Senhor se cansa dessa coisa, ó, corta, sai daqui, não dá fruto, tira. Ele está fazendo isso. Interessante que quando João Batista começou a pregar, ele diz assim, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Nós vivemos no reino de Deus, o reino de Deus está entre nós, né? Quem aqui precisa se preocupar, meus irmãos, com emprego, com dinheiro, com comida, com bebida, tudo isso você precisa para viver, Deus te dá. Eu falei assim, eu digo, Jesus, eu queria muito poder ajudar, mas tu sabe que não dá para a gente fazer muita coisa para outras pessoas, porque um dia eu antes de terminar esse coisa, eu vou explicar para os irmãos como é que a gente não entende as coisas de Deus. Eu estava num culto certa vez, aí veio um irmão e disse assim, olha irmão, Deus é muito bom, porque eu já estava meio envergonhado, meu casaco estava rasgado, eu estava na igreja, eu disse, Senhor, me ajuda, me dá uma benção para mim, tal. E aí um irmão me chamou, e ele disse, olha, eu tenho umas roupas que eu não uso mais, né, e me deu, irmãos, olha, o casaco novinho, era usado, mas estava novo, me deu roupa, me deu todo, foi uma benção. É assim, irmão, Deus cuide de nós. Esse era o testemunho dele, né? No mesmo culto, aí se levantou outro. Pois é, irmão, Deus é muito bom. Aí um dia eu estava pregando, não sei aonde, aí chegou um homem assim, vamos ali que eu vou dar um presente para ti. Chegou, escolhe o casaco aí. Eu cheguei lá, irmão, prateleira, eu quero esse aqui. E era o casaco caro, bonito, e esse casaco aqui. Veio, irmão, Deus não dá nada usado para ninguém. Destruiu a bênção do outro. Aí eu fico pensando assim, vocês não acham que umas pessoas dessas, elas pensam como Deus? Elas têm um entendimento das coisas de Deus? Não tem. Quem disse para você que Deus só dá o bom? Quem disse para você que o bom é o mais caro? Quem disse para você que o bom é o mais caro, é o mais luxuoso? Você sabe o que é o bom de Deus para nós? Aquilo que supre as nossas necessidades. Isso é o que é bom. Eu andei num Tempra que eu paguei há muitos anos atrás, 24 mil reais. Nunca tive tanta dor de cabeça na minha vida com aquele carro. Era um carro caríssimo. Olha, hoje devia valer o quê? Hoje um carro custa 200 mil, sei lá o quê. O carro me deu problema, me dava problema, imposto caro, tudo caro. Eu não conseguia pagar as prestações do carro. Quando eu chegava na rua, eu olhava assim, quem dera, meu Deus, eu pudesse me livrar dessa bomba aqui e andar num fusquinha daquele, que inveja daquele cara. Sabe aqueles carros, tem uns carrinhos da Ford, que eu não me lembro o nome dele, irmão, tu não lembra? Uns que foi lançado junto com o Monza, quem sabe lembra aqui? Lembra? Luiz? Não.
Não, Corcel não. Tinha um. Ele era da época do Monza. Não. Aquele van aqui que nós pegamos quando eu bati o Fox. Não, ele era um carrinho bem bonitinho assim. Ele é da Ford. Não. Depois eu lembro para vocês. Mas ele era hatch, né? Ele não era um Cadete? Hã? O cadete? Não era o cadete também não. Mas vamos lá, não vai acabar o culto só falando do nome de carro, né? E aí, um dia eu consegui me livrar do templo. Eu me lembro eu andando com a Ivana dentro aqui de Gravataí, a gente naquele carrinho velho, e eu digo, olha Ivana, que bênção que Deus me deu isso aqui. Dizer ou não dizer, Ivana? E ela disse assim, é mesmo, Ronaldo. Assim, ó, sabe por quê? Isso aqui a gente não deve nada para ninguém. Era o Pointer. Hã? Era o Pointer. Ele veio depois do Pointer. Eu bati o Pointer e o camarada... Era o Escort, então. Escort! Palmas para Ivana. Escort. Finalmente deslanchou a coisa. Então, eu naquele Escort e olhava para ela com aquele sorrisão lindo. Irmãos, o que é bom, o bom de Deus é aquilo que supre a nossa necessidade. Mas o bom de Deus, eu sou filho do rei, Jesus era filho de quem, me diga? Jesus nem era filho do rei, ele era o próprio rei. Ele era o próprio rei, não era filho do rei, ele era o próprio rei. Aí as pessoas não leem a Bíblia, não estudam, não andam na palavra de Deus, querem viver uma religião de invenção da cabeça deles, porque Deus ama o que é humilde, não é assim? Deus exalta o humilde e humilha o exaltado. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Você é uma pessoa privilegiada e feliz, você é bem-aventurado. Salve bem-aventurados do Senhor que estão aqui nesta noite. O Senhor é contigo, o Senhor está do seu lado, o Senhor é paciente, é bom com vocês. Amém. Esse mal que existe nesse século é de tanta coisa ruim que a gente ouve, a gente fica, são vozes, sabe, que vêm contaminando nossa mente, nosso coração, e a gente não atenta para a palavra de Deus, para saber que quando Deus diz assim, você é grande, não espere ser a rainha da Inglaterra. Deus está olhando para você e dizendo assim, aquela ali é grande. Forte, corajoso, né? É assim que tem que ser, tá bom? Se coloque de pé em nome de Jesus.